Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos começar o nosso momento devocional, louvando ao Senhor com um cântico bem conhecido, chamado de Grande é o Senhor. Cante com toda a família, reúna todos e vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Quero compartilhar hoje com os irmãos sobre um tema muito especial aí, importante para nós, que é o tema da família. Eu quero chamar esse momento devocional de Retratos de Família. E para estudar sobre isso, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Pai querido e santo, nós te louvamos nesse momento devocional da nossa igreja e sabemos que estamos unidos pelo sangue de Jesus com um só coração, em uma só fé, um só batismo, Pai. Aonde quer que cada um dos irmãos estejamos, ó Deus, para te adorar. Amém. Estejamos, Senhor, unidos e com o coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado das famílias da igreja. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos de dificuldades, nós sentimos que estamos próximos, Senhor. E eu peço que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra, trabalhe em nossas vidas para que tenhamos famílias mais fortes, famílias que sejam sustentadas pelo Teu poder, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vi a história de uma japonesa que veio fazer intercâmbio aqui no Brasil e ela ficou na casa de uma família brasileira durante 3 meses. E ela teve aquele período e no momento que ela estava indo embora, a família que hospedou aquela japonesa perguntou para ela como tinha sido a experiência. E ela disse que tinha gostado muito, que a família era muito simpática. E essa família era uma família de cristãos, uma família de evangélicos. E aí a japonesa, no momento final da despedida, falou: eu gostaria só de fazer uma pergunta para vocês. Porque lá no Japão, nós adoramos os nossos deuses nas nossas casas. Nós temos o costume de cultuar todos os dias as nossas divindades. E no tempo que eu estive com vocês, parece que vocês têm mais o costume de adorar na igreja. Eu não vi vocês adorando em casa. E aquela família ficou constrangida e despediu daquela japonesa e ficou pensando a respeito daquela fala durante muito tempo. E eu queria perguntar para você, meu irmão e minha irmã, se alguém ficasse hospedado na sua residência durante 3 meses, qual seria a imagem que essa pessoa teria da sua família quando ela fosse embora? Qual seria a recordação, qual seria o retrato da sua família quando essa pessoa fosse embora? E pensando um pouco sobre retrato e sobre imagens de família, eu vi que algumas pessoas estão compartilhando aí na internet que estão aproveitando esse tempo de quarentena em casa para aproveitar, para rever aqueles álbuns de família que ficaram guardados na gaveta durante muito tempo. E eu acho isso muito interessante porque quando a gente vê um álbum de família, quantas recordações vêm à nossa memória, vêm ao nosso coração, quantas histórias estão por trás de uma família. Mas eu acho que também é importante a gente aproveitar esse momento de quarentena, onde de certa forma a gente foi obrigado a ficar mais tempo com a nossa família, para a gente rever os valores, os conceitos das nossas famílias e de como nós temos vivido a fé cristã dentro dos nossos lares. E esse salmo, ele fala exatamente a respeito da família, e a gente pode dizer que ele é um retrato daquilo que Deus pensa a respeito de uma família. Deus, quando olha para a família, ele tem algo no coração dele, ele tem um modelo de família que ele mesmo criou e que é muito bem descrito nesse salmo que nós lemos, o Salmo de número 128. E aí vale lembrar que esse é um dos salmos que os peregrinos cantavam a caminho de Jerusalém para adorar, e nós sabemos que no caminho haviam muitas dificuldades de assalto, dificuldades de fome, de frio, dificuldades de subida e, enfim, diversas dificuldades durante a jornada dos peregrinos até chegarem em Jerusalém.
E faz parte daquilo que eles cantavam, esses salmos, né, que é do 120 até o 135, que são salmos de romagem. E entre eles esse salmo de número 128. E é interessante, quando nós estamos vivendo as adversidades e as dificuldades, a gente cantar e pensar a respeito da família. Eu acredito que família é como se fosse um santuário, um lugar onde a gente de fato pode descansar e onde de fato a gente pode encostar o nosso coração com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que a gente ama e que a gente compartilha de tantas coisas. As propagandas, a mídia e a sociedade tentam impor diversas coisas a respeito de família e colocar diversos modelos diferentes daquilo que Deus colocou em sua palavra quando a gente se fala de família, né? Inclusive para a mídia e para o mundo hoje, família é você estar com quem se sente bem. Mas na perspectiva de Deus, não. Deus tem um modelo muito claro a respeito de família, e a estrutura desse salmo nos mostra isso. Se você reparar, ele vai falar primeiro sobre o homem, que é o marido, o chefe, o pai da casa, o líder. Em segundo lugar, ele vai falar da esposa, que é submissa ao marido e que cuida de todas as coisas no lar e etc. Depois vem os filhos, e por último, no último versículo nós vemos falando os filhos dos filhos, que são os netos. Ou seja, Deus tem uma estrutura, um modelo bíblico a respeito de como deve ser uma família. Então vamos rever nossas famílias, vamos rever nossos conceitos, vamos olhar não apenas o álbum das fotografias, mas vamos olhar também para como nós temos vivido dentro de casa. Eu sei que alguns aí estão passando por um momento difícil, ainda mais aqueles que vivem em uma casa pequena, né? E são obrigados a estarem perto, se chocarem diariamente com a pessoa e não ter para onde correr. Quando a gente não estava de quarentena, normalmente quando tinha uma briga ou alguma coisa, a gente fugia para o nosso trabalho, para a escola, para a faculdade, e depois voltava e fingia que estava tudo bem. Mas nesse tempo que a gente pode dizer de reclusão, isso é impossível de se fazer. Então eu acredito que a mão de Deus está por trás disso. A mão do Senhor está mostrando para a igreja que família é a base da adoração. É o lugar onde a adoração deve prevalecer. É o lugar onde a fé cristã deve ser vivida na íntegra. E se depois dessa quarentena, mesmo nós tendo ficado longe dos cultos públicos, o que é difícil para nós que estamos acostumados a cultuar com os irmãos, mesmo assim, se nós voltarmos famílias mais fortes, nós teremos uma igreja mais forte. Quando nós voltarmos, eu espero que as nossas famílias tenham, mesmo que brigado, mesmo que tenham tido dificuldades, consigam aí ter saído melhor do que entraram nessa quarentena. E a palavra de Deus é a única coisa que pode nos guiar e nos orientar para que a gente seja transformado pela realidade de Deus. O texto começa falando com os maridos, com os homens da casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem precisa e deve liderar o lar. É responsabilidade do homem fazer com que todas as coisas dentro da casa funcionem na perspectiva bíblica. E eu, como pecador, igual você, meu irmão que me ouve, sabe das dificuldades que inclui essa verdade de ter que liderar. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, às vezes as nossas forças se esvaem e a gente parece que perdeu o controle, que não sabe como lidar com as situações. Eu quero dizer para você que se eu e você temermos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos, nós seremos modelos bíblicos de maridos e de pais. E temer ao Senhor aqui significa ter reverência, ter respeito por Deus,
ter um coração de adorador, ter um coração que reconhece que Deus é poderoso, que Deus é santo e que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós descansamos o nosso coração num Deus que é soberano, meu irmão, a sua família vai olhar para você e vai achar em você também segurança. Vai achar em você um refúgio, vai achar em você o conforto. E se o seu coração estiver desestruturado, se o seu coração não estiver pronto para as adversidades que vêm, se o seu coração estiver abalado com as circunstâncias, você não vai conseguir. Mas se você colocar o seu coração diante de Deus, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos que significa obediência, significa submissão à palavra de Deus, você irá conduzir a sua família em sucesso. Deus te ajudará, meu irmão. Deus levará você a fazer com que a sua família seja próspera. O versículo de número 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É bem difícil esse momento, principalmente para aqueles que são autônomos ou que têm algum emprego que vai ter alguma restrição agora no salário. Eu queria dar um recado para você também, meu irmão. Deus vai cuidar da sua renda, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar do sustento da sua família. Cuide das coisas de Deus, que Ele cuidará da sua família. Tema ao Senhor, anda nos seus caminhos, porque você comerás do trabalho de suas mãos e você será feliz e tudo te irá bem. Agora, família não é só marido, família também é esposa. E o versículo de número 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha que interessante. A esposa no interior da casa, a esposa dentro de casa, sendo como uma videira frutífera, sendo como um símbolo de prosperidade. E a Val quer compartilhar aí um pouco com as mulheres da nossa igreja, rapidamente, sobre essa experiência da mulher agora ter que ficar dentro de casa necessariamente. Oi, minhas irmãs, meus irmãos, boa noite para todos vocês. Com muita alegria estar aqui compartilhando junto com o Lucas nesse devocional um pouco do que Deus tem falado ao nosso coração esses dias, trazido à nossa memória e nos feito pensar, em sua soberania, na sua graça, na sua bondade, no seu amor que permeia as nossas vidas em todos os momentos da nossa vida. Seja nós estando no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos, ou em qualquer lugar que a gente estiver. E eu creio que para toda mulher que deposita sua vida, tanto a sua família, como ao seu trabalho, como ao trabalho da igreja e outros afins, estar somente voltada para sua casa ou para sua família, embora algumas tenham seu trabalho home office e continuem fazendo as coisas que são delegadas a você na sua rotina, mas talvez seja um pouco chocante no início, e eu tenho ouvido que é difícil às vezes ficar em casa, que é um pouco complicado às vezes se imaginar somente nesse ambiente da casa. E o que eu quero trazer para vocês é que o Senhor, Ele nos faz ver a sua graça nessas pequenas coisas. O Senhor nos mostra esses vislumbres da sua graça nessas pequenas coisas da nossa casa, de fazer a nossa comida, de cuidar do seu filho, de cuidar do seu esposo, de elaborar todas as coisas para que tudo permeie na sua casa de forma tranquila, num ambiente em que a paz reine, que o Senhor reine. Nós conseguimos ter um tempo de devocional melhor, nós temos tempo para ler a palavra de Deus, desfrutar das riquezas que Deus tem em sua palavra. Então, que esses dias em que nós estejamos em casa, nós saibamos colocar nosso tempo de forma correta, que a gente possa utilizar o nosso tempo trabalhando sim com a nossa casa, vendo o Senhor em todas as coisas, mesmo que seja no lavar a louça ou no trocar a fralda do seu filho, que isso também glorifica a Deus quando você faz, e desfrutar desse tempo para conhecer ao Senhor, para ter tempo de oração, tempo de jejum pela nossa igreja, pela nossa nação, por todas essas coisas que têm acontecido. E que isso nos faça pensar
que esses momentos em casa também são muito preciosos e que Deus nos revela coisas grandiosíssimas nesta fase, que vocês possam desfrutar de verdade dessa quarentena e buscar melhor ao Senhor Deus e também olhar diferente para a sua família, olhar com olhar de amor, olhar com olhar como o Senhor olha, não como simplesmente algo que a gente tem que vir e fazer, como uma tarefa que Deus nos deu, mas sim como uma grande dádiva, uma grande graça, algo sublime que Deus nos deu, que é cuidar da nossa família. E eu gostaria também de dar um recado aí para os solteiros da nossa igreja, né? Porque essa é uma palavra para vocês também, para os jovens, aqueles que ainda não arrumaram a sua bênção aí, não tiveram ainda essa oportunidade. Tá aqui um bom modelo bíblico para você ver a respeito de um homem e também de uma mulher. Então essa palavra também é para vocês, para as mulheres olharem e buscarem um homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus, e os homens olharem para uma mulher que é uma bênção dentro de casa, que deseja ter filhos porque é bíblico, que deseja ser como uma videira frutífera no interior da casa. E então essa palavra é para vocês também, para que vocês reflitam a respeito do modelo bíblico de homem e de mulher. E agora a gente vai passar um pouco a pensar nos filhos, ainda no versículo de número 3, porque diz que a esposa é como a videira frutífera e os filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Olha que bênção. Marido, uma bênção para casa, teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, lidera a casa na perspectiva bíblica, é um líder espiritual, é alguém que ama, que cuida, que protege a sua esposa e seus filhos. As mulheres que são bênção no lar, que cuidam dos seus maridos, que cuidam da casa, que mesmo que trabalhem fora, têm prazer em fazer as coisas dentro do lar, no seio do lar. E filhos são frutos dessa realidade entre marido e mulher. E uma hora eles vêm. E aqui está no plural, né? O que assusta alguns aí, como eu, que só tenho um até agora. Mas isso a gente pode falar em outro momento. Mas algo importante no final do versículo de número 3 é que eles estão à roda da mesa. Esse é o momento, irmão, de você que não consegue comungar com a sua família em um almoço, em um jantar, de você sentar à roda da mesa, de você fazer uma boa janta, um bom almoço e ter um momento em família, conversando, desabafando, falando a respeito das coisas de Deus e até fazendo culto doméstico depois no final da janta. Eu acredito que isso é uma bênção, é algo bom. Os filhos são bênção do Senhor, os filhos são um sinal da renovação e da continuidade da família. E aqui eu dou um recado para os casais que têm medo de ter filho. Não tenha medo, irmão, não tenha medo. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de cada detalhe. Eu falo isso por experiência própria, mas mais do que isso, eu falo isso porque a Bíblia fala que filhos são bênção. Filhos vêm para alegrar a nossa vida. Filhos vêm para alegrar a nossa casa. Não tenha medo, porque Deus cuidará de tudo. E aí a confirmação no versículo 4 sobre a bênção do Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Nós entendemos, irmãos, que hoje a igreja é o Israel de Deus, a igreja que vem desde lá do Antigo Testamento é a mesma, e Deus chamou os filhos de Abraão dos 4 cantos da terra para louvarem, para adorarem a Deus, e essa bênção prometida aqui no Salmo é uma bênção que está sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles que são do Senhor. Não importa se nós estamos longe fisicamente, o que importa é que nós estamos perto espiritualmente. Somos um com Cristo e somos uns com os outros. E eu termino dizendo que você, nessa quarentena, deve aproveitar para ver os retratos da sua família. Qual é a imagem que as pessoas têm quando olham para a sua família? Qual é o retrato da sua família? Quando a gente entra na casa das pessoas e vê aquela foto
que a maioria das pessoas tem, um retrato de toda a família reunida. Ali é aquilo que as pessoas veem, vendo apenas uma imagem. Mas eu queria que nós trabalhássemos em algo mais profundo do que isso. Como é de fato a sua família? Porque família é o melhor termômetro da sua espiritualidade. Dentro do lar é onde a gente vive sem máscaras, onde a gente é quem a gente é. E nós iremos, sim, irmãos, falhar com a nossa família, mas a graça de Deus irá nos auxiliar, porque cristianismo e família são duas coisas inseparáveis, e a vida do justo será refletida na vida da sua família. Que Deus abençoe as famílias que estão assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe as famílias da igreja brasileira. Que Deus abençoe a sua igreja dos altos céus, nos 4 cantos da terra. E que nada, nenhum vírus, nenhuma dificuldade possa nos parar, porque nós somos daquele que nos amou e nos comprou pelo seu precioso sangue. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você use esse tempo para que a sua casa seja um lugar de adoração a Deus, seja um lugar de culto a Deus, e que a sua família siga os preceitos do Senhor, os mandamentos bíblicos, para ser uma bênção sobre todas as famílias da terra. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai santo e querido, nós te louvamos pelas famílias, Senhor. Te louvamos porque Deus chamou famílias para te adorar, porque o Senhor é aquele que chama os seus para estarem contigo, Pai. Eu peço a tua bênção, a tua proteção. Eu peço a tua guarida sobre o teu povo, Senhor. Sobre aqueles que nos assistem agora, Pai, que estão juntos conosco nesse devocional. Trabalha, Senhor, o coração. Sustenta a vida dos maridos, dos pais. Sustenta a vida das esposas. E que os filhos sejam obedientes. Nos ajude a educar os nossos filhos no temor do Senhor. Nos ajude a ser bênção para as pessoas de dentro da nossa casa, para que quando nós saiamos para fora, sejamos uma bênção para o mundo inteiro, sejamos sal na terra e luz nesse mundo sombrio, nesse mundo de dúvidas, de incertezas, mas nós temos uma certeza, que o nosso Redentor há de se levantar sobre a terra e que o nome dele é Jesus Cristo. Nele nós confiamos e depositamos a nossa vida e a nossa família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É o que nós oramos nesse devocional, em igreja e em família, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração e que você possa colocar ela em prática. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.